Queridos irmãos, nosso bom dia a todos, agradecendo o convite que nos foi feito. Sempre é bom estarmos aqui. Estávamos pensando o que é que nós podemos falar, né? Porque parece que todo mundo já falou tudo de tudo, né? A gente acaba repetindo as coisas. Mas sempre é bom nós ouvirmos novamente, aprendermos, fazermos introspecções. E nós estávamos pensando o que poderíamos falar hoje, quando nós lembramos uma passagem do livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, maravilhoso, todos conhecem, mas aqueles que não conhecem é da autoria de Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Há ali um trecho, quando, depois de se colocar no deserto para meditação, depois se transferindo para Tarso e vivendo ali do trabalho humilde da tecelagem durante anos, sendo considerado até um louco pacífico pela população, porque ele havia abandonado todas as riquezas pelo Cristo. Seu pai havia o deserdado publicamente e deixado Tarso, e ele vivia ali. Veio Barnabé, depois de alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, em que isso se dava, que ele havia sido lembrado por Simão Pedro e pelos companheiros para irem para a igreja de Antioquia, porque eles haviam fundado a igreja cristã de Antioquia, e lá era cheia de amor. Não havia disputas de poder, era o cristianismo puro e simples. E Saulo foi convidado por Barnabé, que era o dirigente, a ir até lá ajudá-lo nos trabalhos. E Saulo ficou numa felicidade imensa e começou a ajudar em Antioquia na extrema simplicidade. Ele não falava em público, mas conversava na sua tenda com as pessoas, falando de Jesus. Foi ali que ele conheceu Lucas, que ficou encantado com ele e ficava todos os dias conversando. E Lucas que depois, numa despedida, disse a todos aqueles amigos que ele encontrou no local que o nome que eles deveriam se dar em homenagem ao Cristo deveria ser de cristãos, porque cada um colocava o nome. No lugar eram nazarenos, em outro eram seguidores do caminho, em outro eram caminheiros. Que tal o nome cristão? Isso é aceito por todos. E Saulo continuou ali trabalhando, se aprimorando, fazendo seu esforço de transformação, até um momento em que houve uma missiva de Jerusalém comentando que as perseguições estavam muito intensas, que Tiago, o irmão de João, havia sido decapitado por ordem de um dos filhos de Herodes, que a igreja estava em tremenda perseguição, estavam passando dificuldades porque os miseráveis assomavam em grande número precisando de socorro. Aí ali em Antioquia, Saulo e Barnabé e os amigos cristãos fizeram uma coleta e conseguiram uma quantidade de dinheiro que eles iriam levar até Jerusalém, para ajudar e socorrer a comunidade de lá. E para isso foram enviados Saulo e Barnabé. E quando lá chegaram, Saulo estranhou a situação, que ele tinha conhecido a igreja operosa, cheia de amor, um trabalho cristão, e havia sido dominada
a ideia cristã sendo sobrepujada pela ideia mosaica, porque estava ali tomando conta, com toda a possibilidade que estava ao seu alcance, o Tiago, filho de Alfeu. Simão Pedro havia sido transferido de emergência para a comunidade de Jope para ser protegido e não ser feito prisioneiro. E Saulo, observando tudo aquilo ali, como a ideia mosaica estava dominando, ele ficou analisando, e quando retornaram para Antioquia, ele disse a Barnabé que ele teve a intuição de que eles deveriam levar o cristianismo para todos os povos, porque se ficasse restrita a localidade ali e ao grupo dos hebreus que eram eles, em 40 anos ninguém ia saber quem foi Jesus e a mensagem dele estaria esquecida. Provavelmente se lembrariam dele como um malfeitor que foi crucificado. E ele foi conversando com Barnabé e convenceu Barnabé. E quando chegaram em Antioquia, Barnabé expôs isso ao grupo da igreja de lá. Inicialmente eles ficaram um tanto quanto preocupados, mas se você sair, Barnabé, a igreja vai ficar desfalcada. Nós não devemos afastar o nosso grupo que é tão unido, porque a igreja de lá era tão unida no amor e no trabalho que aconteciam fenômenos que não ocorreram em outras localidades cristãs, como manifestações de voz direta dos espíritos, materializações. Mas quando Barnabé expôs com veemência aquilo que estava acontecendo, que eles tinham notado, por unanimidade a igreja de Antioquia acatou a ideia de que eles deveriam levar o cristianismo em toda a parte. E aí, quando fizeram a prece, o fenômeno de voz direta se fez ouvir, confirmando isso, o que eles tinham aceitado, e designando Barnabé e Saulo como os apóstolos que deveriam levar o cristianismo para todos os povos. Quando Saulo ouviu isso, e é nesse ponto que nós queríamos chegar, ele ficou tão emocionado, ele reviu todo o seu momento do encontro com Jesus até aquele instante. Foram só sofrimentos e dores. Ele se viu testemunhando Cristo, mas para isso ele passou todos os sacrifícios possíveis e imaginários. Ele teve que se isolar no deserto, tentar adquirir a humildade que lhe era necessária. Ele foi tripudiado por todos, sofreu o desprezo dos amigos, até mesmo da família. Tudo ele sofreu. E naquele momento em que o nome dele foi lembrado, ele sentiu de volta a doçura e o amor de Jesus com ele. Ele foi lembrado por Jesus. E naquele momento em que ele foi lembrado por Jesus, designado como um dos seus apóstolos, ele chorou todas as suas lágrimas de emoção. Ele chorou tanto que, diz Emmanuel, que nem mesmo Barnabé poderia aquilatar naquele instante o valor daquelas lágrimas. Para testemunhar a sua gratidão e amor a Jesus, ele iria até os confins do mundo. Aí nós pensamos, né, que valoroso esse emissário, 2000 anos atrás. E nós estamos passando um momento planetário em que nós estamos sendo cobrados. Será que nós estamos indo até os confins do nosso mundo íntimo para tentarmos
avaliar a nós mesmos, Leon Denis, no seu livro maravilhoso Problema do Ser, Destino da Dor, ele nos diz que nós deveríamos nos olhar como se nós estivéssemos dentro de nós mesmos, mergulhados dentro de nós, olhando para fora o mundo exterior, de dentro para fora, olhando tudo, aquilatando a nós e tentando melhorar o que nós somos. Isso não é uma coisa muito fácil, não. Há alguns meses, poucos meses atrás, cerca de 2 meses, nós estávamos conversando com uma senhora e quando nós já fomos examinar, nós notamos um afundamento aqui no crânio. A senhora de 68 anos, mais ou menos. Aí nós perguntamos, o que foi que aconteceu? A senhora caiu, bateu a cabeça? E ela disse assim, não, foi um acidente de moto, há 10 anos atrás. Eu estava na garupa da minha filha e ela passou e uma moto passou no sinal vermelho, bateu e eu caí e bati a cabeça. Ela falou assim, fiquei 4 semanas em coma. Aí nós perguntamos, a senhora viu alguma coisa que a gente gosta de perguntar, né? Ela falou, eu vi o túnel. Ela falou de um jeitinho, eu vi aquele túnel que as pessoas comentam que nós entramos naquele túnel e eu vi lá longe os seres de luz. Eu vi aquele túnel direitinho, mas eu não sei porque eu voltei. Meus filhos estavam todos chorando, não queriam que eu partisse. Eu voltei, eu fiquei aqui. Ela falou assim, nos primeiros tempos ela não lembrava nada, tinha perdido a memória. Depois ela foi recuperando e depois ficou completamente bem. Aí nós conversando com ela, falei, ao longo desses 10 anos, a senhora parou um pouquinho para meditar? Que a senhora podia ter ficado numa vida vegetativa, numa cama? Ela falou, os médicos pensavam que ia acontecer isso, eu tinha até avisado a minha família. Falou, a senhora não ficou, e a senhora também não morreu, Deus permitiu que a senhora ficasse aqui. A senhora já pensou ao longo desses 10 anos, a senhora se perguntou por que é que Deus permitiu que a senhora tivesse ficado? Que virtude que a senhora deveria alcançar que a senhora ainda não tinha, já que foi permitido que a senhora ficasse aqui? A senhora já analisou isso? Quais as imperfeições que a senhora ainda tem, que virtudes pode adquirir? Ela falou assim, nossa, nunca tinha pensado numa coisa dessas. Que maravilha, eu vou começar a pensar isso 10 anos, gente. Então, as pessoas tem hora que precisam de umas pinceladinhas, né? Ela aproveitou e falou, olha, isso que a senhora está me falando agora, já fazia 1 ano que eu não ia na minha igreja por causa desse Covid. Eu resolvi, hoje fui lá de manhã, o pastor estava falando a mesma coisa. Pastor não, padre da minha igreja estava falando a mesma coisa. Aí nós falamos, pois é, para a senhora ver como nós estamos progredindo, a verdade é divina, um dia todo mundo vai falar a mesma coisa. Então nós estamos numa hora crucial, as pessoas estão passando dificuldades inúmeras, dificuldades enormes. Cada pessoa com quem nós conversamos, talvez isso suceda com muitos, nós estamos na área da saúde, passou por uma perda nessa situação do Covid que está aí acontecendo. Ou foi um filho, ou foi amigo, ou foi vizinho, ou algum parente outro. Cada um tem uma história para contar.
E nós temos ouvido histórias até muito bonitas. E é uma hora em que nós precisamos levantar a nossa fé. Se nós nos reportarmos ao Evangelho de Mateus, capítulos 8 e 9, nós veremos ali curas maravilhosas de Jesus. Mateus anteriormente se refere que ele fazia todos os tipos de cura, que o nome dele se esparramou até a Síria. Passou para todos os lugares e milhares vinham até ele procurá-lo para poderem ser ajudados. E nós temos ali, no capítulo 8 e 9, vários processos em que Mateus nos narra, como, por exemplo, episódios todos nós conhecidos, em que Jesus foi colocado no momento da sua jornada, em que ele estava caminhando, diante dele apareceu um cego, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor, que eu possa voltar a ver. Ele falou: eu quero ser curado. Colocou as mãos nos olhos dele, o cego saiu curado, e esparramando o nome dele mais ainda. Depois disso, no Evangelho de Mateus, vemos aquele momento em que o centurião romano procura Jesus e lhe implora que ele curasse o seu criado, que padecia de dores tremendas e estava paralisado no leito, com dores terríveis. E Jesus se dispõe a ir até lá. E ele diz assim: não, Senhor, o Senhor não precisa ir, não. O Senhor comanda. Eu também comando e também sou comandado. Quando eu digo aos meus soldados vão, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Então diga aos seus comandados que vão e eles irão. O Senhor não precisa ir até lá. E Jesus olha para os seus amigos e diz: nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, teu servo será curado. E o centurião agradecido se afastou. Quando chegou lá perto da sua morada, era uma festa, porque o servo querido de todos estava curado. Jesus saiu dali, diz Mateus, chegou na casa da sogra de Simão, ela ardia em febre. Ele a tomou pela mão, ela foi curada e passou a servi-lo. E assim vai, nós vemos o momento do encontro com a mulher hemorroíça, que padecia de 12 anos de uma hemorragia sistemática, que a tinha prostrado muitas vezes no leito, afastado a todos, que era considerada uma mulher impura, uma palidez de morte, uma anemia terrível por causa daquela perda de sangue, já havia gasto tudo que ela tinha inutilmente até ouvir falar de Jesus. E quando lá chega, em Cafarnaum, como sempre, a multidão ao seu redor. E ela vai se aproximando com dificuldade no meio daquela multidão. E quando ela está quase perto, vem ali Jairo, o chefe da sinagoga local, pedir pela sua filha, que estava à morte. E Jesus se dispõe a acompanhá-lo. Quando ela, já o alcançando, pensa: se eu ao menos puder tocar-lhe as vestes, e estica a mão e toca-lhe as vestes, e sente uma energia divina e se vê curada naquele momento. Jesus para: quem me tocou? E Pedro lhe responde: Senhor, mas todos estão te tocando nesse momento. Como o Senhor pergunta quem que te tocou? Eu senti que saiu de mim uma virtude. E ela se revela contando sua história, de joelhos diante dele, agradecida, porque foi curada. E ele diz: vai, minha filha, a tua fé te curou. E ele vai até a casa de Jairo, chega lá, encontra já os flautistas tocando, porque a menina tinha morrido,
E ele dispensa a todos debaixo das zombarias, porque ele diz que a menina não tinha morrido, apenas dormia. E ficou com seus discípulos de efeitos físicos, Pedro, Tiago e João, e apenas o pai e a mãe da menina. E ali, naquele momento, ele fala com a menina: Talita, cumi, quer dizer, menina, levanta-te. E ela se levanta bem. E aquilo esparramou mais ainda o seu nome em todas as localidades. E Jesus sempre se reportava a essa situação de fé, de confiança. E nós estamos nesse momento ímpar da humanidade, em que nós precisamos fazer essa análise profunda que Saulo fez consigo, de introspecção, de avaliação das nossas dificuldades e ao mesmo tempo nos mantermos soerguidos na profunda fé em Deus. E nós podemos dizer que em nenhum instante dessa nossa encarnação, talvez muitos de vocês, vimos tanto amor, tanta solidariedade e tanta fé. Todos estão orando. Um dia desses, há umas 2 semanas, mais ou menos, uma senhora nos contou um fato que lhe sucedeu. Na hora que ela contou, nós ficamos emocionados, porque ela disse assim, que ela teve o Covid fazia mais ou menos uns 2 meses. E que ela estava lá no HU, com uma falta de ar tremenda. E lá no HU, não tinha vaga, ela tinha que ir para a UTI, não tinha vaga. E eles a mandaram então para o hospital de Arapongas. E no caminho, com aquela falta de ar, ela foi implorando a Deus que não deixasse que ela fosse para a UTI, que ela não queria ir para a UTI. E orando até lá, que quando chegou lá, o médico a examinou e disse assim: por enquanto a senhora não vai para a UTI, nós vamos te colocar na enfermaria, com oxigênio, e observar como é que a senhora vai ficar. Se a senhora vai precisar ir para a UTI ou não. E ela foi levada para a enfermaria e na enfermaria haviam algumas mulheres que também estavam internadas, diz que com ela eram 7, também acamadas lá com Covid. E ela, com aquela falta de ar, acabou de chegar, aquele desconforto respiratório, aquela aflição. Uma das senhoras que estava numa das camas, acamada também, perguntou: ô irmã, você está sofrendo muito, permite que eu faça uma oração? Ela falou: eu agradeço, será bem-vinda. E ela começou a orar e levantou a mão em direção a ela, naquilo que é o que nós chamamos de passe, né? Que é a imposição de mãos que os evangélicos também fazem muito. Ela levantou a mão em direção a ela e quando ela levantou a mão, todas as outras, ela falou que 4 também levantaram a mão em direção a ela orando. Quando ela falou isso, nós ficamos até emocionados. E ela então disse que ela sentiu um bem-estar tão grande e que no 2º dia ela teve alta, não precisou ir para a UTI, foi melhorando, teve alta do hospital. Aí nós temos aqui, nós trouxemos um livro que nós usamos muito no programa de rádio, Além da Vida. Tem questão de tudo aqui, que é o Joana de Ângeles Responde, que foi organizado por José Maria de Souza. Tem tudo que é pergunta aqui. E uma delas, nós aproveitamos para esse nosso momento, que é a pergunta 15, que diz assim:
Em virtude das dificuldades da vida, as pessoas andam temerosas, aflitas, cheias de dúvidas e sem fé no futuro. Como cultivar novamente a fé? E a Joana, isso foi retirado do livro Convites da Vida, Joana de Ângeles responde, no ministério da vida espiritual, a fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero que rompe de todo lado, com as altas cargas de aflição, do medo, da dúvida, que se generalizam, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. À fé inata devem ser adicionados os valores da reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. Às vezes, para que as sementes que jazem no solo das almas em latência se desdobrem em embriões de vida, torna-se imperioso condicionamentos psíquicos, somente possíveis mediante a busca sistemática pela razão, pelos fatos, através da investigação. Seja, porém, como seja, o homem não pode prescindir do valioso contributo da fé. A fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte. E aí nessa experiência que nós andamos tendo, conversando com tantas pessoas que viram a morte de perto, já vimos tantos que nos falaram que ficaram na UTI e que viam os companheiros das camas ao lado morrendo e pensavam, o próximo de certo sou eu. Imagina a situação de sofrimento e angústia, né? Mas superaram as adversidades com a fé. Quem tem uma fé imensa e lembra de orar, suporta as adversidades de modo melhor. Esses dias, na sexta-feira, tivemos possibilidade de conversar com o Senhor, que nele falta isso. E ele estava, a princípio, assim, até envergonhado de nos contar os problemas que ele estava passando, porque ele ficou internado em janeiro, ficou na UTI, e depois que saiu da UTI, ele não consegue recuperar a vida dele. Ele não consegue trabalhar direito, não dorme direito, não consegue fazer nada. Ele ficou numa situação que ele se atribulou de tal modo que ele não consegue recuperar a vida para seguir em frente. Aí conversando com ele, falando da fé e dizendo que nós entendíamos o que ele passava, porque ele estava com estresse pós-traumático. Ele viveu uma situação inusitada de dor e sofrimento. Ele via todo mundo ali na UTI passando sofrimentos terríveis. E ele também, ele não tinha esse arcabouço de fé para sustentá-lo. Então ele não consegue recuperar. Conversamos, ele saiu até feliz, falou, nossa, ficamos satisfeitos, porque no começo a gente estava até com vergonha de contar para a senhora os nossos problemas e nós sentimos que melhoramos. Claro que nós encaminhamos para o psicólogo, para um suporte emocional, mas no dia a dia, as pessoas que estão cheias de fé em Deus, elas estão capazes de superar isso. Uma amiga nossa nos contou ontem que ela recebeu pelo WhatsApp a mensagem de um jovem
que ficou internado na UTI, agradecendo a todos pelas orações que fizeram por ele, porque ele sentia a vibração da energia das preces que faziam por ele quando ele estava internado. Então nós sabemos, né, que tudo que acontece, acontece por uma permissão divina, e a humanidade está muito necessitada. Nós precisamos despertar o sentimento amor, porque como o nosso próprio Chico Xavier nos colocou numa entrevista há muito tempo atrás, que em matéria de tecnologia o homem tinha alcançado as estrelas, mas em matéria de sentimentos ele ainda estava nas carroças. Então é preciso fazer a carroça chegar na era da ciência tecnológica. O sentimento precisa subir. Infelizmente a dor ainda graça no planeta. E nós estamos observando, analisando, precisamos ser muito agradecidos a Deus, porque estamos todos com saúde. Estamos aqui todos os dias ainda com capacidade de agir, com capacidade de refletir, com capacidade de meditar e pensar o quanto nosso Deus é misericordioso, o quanto nosso Deus é maravilhoso. Agir como naquela ocasião, nós até já contamos essa história aqui para vocês, do nosso querido Jerônimo Mendonça, que, conhecido como Gigante Deitado, era cego, tetraplégico, né? Tinha lá todo o seu corpo imobilizado, dores tremendas no corpo, os olhos foram extirpados, o coração doloroso, e ele era levado no seu leito e fazia palestras de consolação pelo mundo todo. No mundo todo não, aqui no Brasil inteiro, porque eles tentaram levá-lo para fazer palestra no exterior, mas ele, pensando em como seria difícil, não é? Como que ia ter jeito dele ir, tinha que arrumar um espaço para aquela cama ortopédica, levar alguém que pudesse ajudar. Então ele sempre se escusou de ir para o exterior, mas aqui no Brasil ele andou de canto a canto. E ele dizia sempre que a dor era a enfermeira amiga, que um dia, quando fosse a hora de partir, viria até ele, lhe bateria levemente no ombro e lhe diria: Jerônimo, levante-se, vamos trabalhar. Ele trabalhava incessantemente, mas teve um caso lindíssimo que ele relata no seu livro Crepúsculo de um Coração, que ele foi fazer uma visita a uma senhora. Quem já ouviu a história vai relembrar, faz muitos anos que acho que nós a contamos aqui. Era uma senhora chamada Palmira, porque ele gostava de visitar aqueles que estavam em sofrimento. Quando alguém se dispunha a carregar a sua cama ortopédica e dirigir a Kombi, ele visitava os que estavam em situação de sofrimento e dor. E ele soube da Palmira, que estava numa aflição, num sofrimento muito grande. E ele tentava visitá-la, mas quando finalmente ele conseguiu alguém que pudesse levá-lo até lá, ele chegou lá e viu a Palmira. Nessa época ele ainda enxergava, ele ainda não tinha ficado cego não. Ele viu a Palmira e ela estava num leito magérrima, era pele e osso, magrinha, paralisada no leito. Ele viu aqueles olhos brilhantes e lúcidos, que ela tinha uns olhos azuis que falavam pelo olhar, e ela não conseguia falar.
E a mãe dela que falou por ela, falou assim, olha, seu Jerônimo, a nossa filha, ela ficou doente, mas foi a bondade divina que provocou tudo isso. Porque quando ela ficou doente e foi para o leito, os grupos espíritas ficaram sabendo, porque existem mais de 22 centros espíritas na cidade de Tuiutaba, que tem 100 mil habitantes. Nessa época devia ter uns 65 mil, 70 mil habitantes. Os grupos começaram a vir, se revezando, cada dia vinha um. E vinham, falavam do espiritismo, da reencarnação. Quando ela estava bem, ela cantava conosco, ela nos ajudava. Depois a doença foi agravando, a paralisia foi subindo, era um diagnóstico provável de distrofia muscular progressiva, que vai paralisando a pessoa aos poucos, né? Ela falou assim que a minha filha chegou num ponto que ela não conseguia nem engolir comida mais, que paralisou tudo. Para o senhor ter uma ideia, para eu conseguir colocar comida para ela engolir, eu tenho que pegar a comida com a minha mão e colocar na boca dela o máximo que eu consigo alcançar para chegar lá embaixo o mais possível, porque senão ela não consegue engolir, a comida não desce. Naquela época não existiam essas internações hospitalares que eles colocam a sonda gástrica e ficam alimentando a pessoa por sonda, né? na residência. E ela então hoje está assim, nesse leito de dor. Mas nós agradecemos, porque foi graças a isso que nós conhecemos o Espiritismo. Ela falou assim, o senhor acha que isso é a maior dor da minha filha? Não é, não. No começo, quando ela adoeceu, o marido que ela amava, quando viu a doença dela, ficou com vergonha e abandonou, foi embora. Aí ficamos nós, o único filho dela, que ela adorava. Quando ele tinha 16 anos, ele foi embora de casa também. Não quis mais ficar aqui com a mãe desse jeito. E a vida da minha filha fica olhando aquela fotografia dele. Esse que é o sofrimento maior dela. Ela não ter notícia desse filho que ela tanto ama. O resto é aprendizado. O resto é crescimento. Nós agradecemos a Deus que nos permitiu termos tudo isso. E o conhecimento espírita, porque nós sabemos que hoje estamos reparando débitos de outras vidas. E que um dia, quando sairmos daqui, nós estaremos quitados com as leis divinas, porque estamos resignados, felizes com o conhecimento que o Espiritismo nos deu. E poderemos um dia estar libertos dessas provações. Aí ele ouviu isso, ela falou, Senhor, que fala em tantos lugares do Brasil, de vez em quando conte a história da Palmira, para que as pessoas possam ter fé, coragem. A minha filha, ela nunca reclama, ela não chora, ela está quietinha e imóvel, nunca se a vê resmungar e gritar, porque ela não consegue mais falar, mas ela está sempre serena. Ele via o olhar lúcido e brilhante dela. Aí ele termina a historinha no livro Crepúsculo de um Coração, dizendo que os anos passaram, a Palmira desencarnou e que ele sempre se lembrava dela. E que quando ele ficou cego, que era a prova que ele considerava para ele a pior de todas, a cegueira, que ele tinha que ficar fazendo força para lembrar como que era o rosto da mãe dele, como que era a beleza de um pôr de sol, como que era o rosto dos amigos, que ele
para não esquecer e ficar fazendo prodígios de memória. E que ele também, como Palmira, era muito agradecido a Deus por estar tendo a oportunidade bendita de crescimento e que um dia, quando desencarnasse, ele sabia que estaria bem. E assim foi. E esses sofrimentos que a humanidade está passando, eles estão acrisolando de novo a fé nos corações, aumentando essa fé que jazia esquecida. As pessoas estavam muito ligadas na busca dos bens materiais. E quando o sofrimento tomou conta, todos estão orando por todos. Todas as religiões orando por todos. O mundo inteiro orando por todos. Isso é maravilhoso. Então, em cima de um mal vem um bem. Esperamos que nós possamos amadurecer o suficiente para termos essa condição do Saulo, de melhorar tanto e tão profundamente, não importando qual fosse o sofrimento que tivesse que passar, para merecer ser chamado por Jesus para o trabalho. E para isso ele iria até os confins do mundo. Nós não precisamos ir tão longe, não. Nós podemos ir até os confins de nós mesmos. E como diz um jovem que nós conhecemos, ele sempre diz: estamos em luta, estou em luta, mas eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesmo. É isso que nós temos que fazer, nos aprimorarmos no campo dos nossos sentimentos, porque será muito bom se um dia pudermos desencarnar em paz. Nós soubemos esses dias que o nosso querido Dr. Geraldo Luna desencarnou. Quem frequentava Cambé pode tê-lo conhecido. Ele escreveu um livro sobre o Eurípides Barçanufo e escreveu sobre o nosso querido paizinho. E ele era maravilhoso, ele fazia poesias, ele tinha um conhecimento de música, de literatura. Nossa, quando você ia conversar com o Dr. Geraldo, ele sabia tudo da história, da biografia de um determinado músico. Qualquer um que você perguntava, ele sabia relatar a história inteira. Até daquele Joselito, que era um menino que na época que a gente era novinho, tinha uns filmes dele, ele cantava, né? Ele tinha uns 14 anos, aquele menino, tinha uma voz maravilhosa. Até a história do Joselito, depois o que aconteceu com ele, porque ele tinha sumido, o Dr. Geraldo sabia contar. Aí nós soubemos que ele teve um AVC, né? Sua esposa nos disse que foi isquêmico, há poucos dias, e que ele chegou no hospital, ainda deu tempo dele ser acudido pelos médicos, que ele ainda estava consciente. Diz que ele virou a cabeça, deu um tchau para os médicos e desencarnou. Oh, que beleza, que desencarnação pacífica, serena. Tomara que quando chegar o nosso dia, a gente possa chegar assim também, né? Desencarnar em paz. Para isso, que nós possamos aproveitar o nosso tempo, já que nós não tivemos tribulações maiores, estamos aqui, podemos trabalhar, podemos melhorar, vamos aproveitar o tempo, que o tempo é o grande mestre da vida, né? E como dizia Machado de Assis, matamos o tempo e o tempo nos enterra. Então nós não podemos matar o tempo. Estamos num tempo em que ele nos é necessário para que nós cresçamos cada vez mais, trabalhando profundamente as nossas dificuldades e aumentando a nossa fé, a certeza de um Deus que nos comanda e que está aí cuidando de tudo.
e que nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Ele está conosco. E Jesus, o seu representante, sempre a nos dizer: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Permaneçamos com Jesus. Ele permanece conosco e deve estar conosco todo o tempo, no nosso coração, com o seu Evangelho, porque o seu Evangelho é a luz que nós necessitamos para, quando mergulharmos dentro de nós e olharmos para fora, como diz Leon Denis, ser ele a lanterna viva, o sustentáculo, para que nós possamos enxergar com sabedoria. Que nosso querido Mestre nos abençoe e que possamos ter um dia de muita paz e trabalho interno incessante, para que com fé possamos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos.